eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje iremos falar sobre decisão. E eu acho que faz total sentido se levarmos em consideração que na semana passada falamos sobre coragem e sobre começar. E um ponto muito importante, que eu não trouxe exatamente com essas palavras na semana passada, é que você nunca vai estar 100% pronto para começar algo. Na verdade, você vai ficar pronto durante o processo. E essa frase faz muito sentido para mim, já que, na verdade, a gente nasce como um bebê, por exemplo, que a gente não sabe falar ou andar ou qualquer coisa em relação à vida, mas que quando a gente começa essa jornada dia após dia, a gente vai aprendendo e a gente vai melhorando no que a gente ainda não sabe. E eu acho que todo novo projeto que a gente começa, seja falar uma nova língua, seja empreender, seja postar todas as fichas em você, é justamente sobre não estar 100% pronto e expert nesse ponto que você vai, iniciar. E a gente precisa começar a correr atrás do que a gente realmente quer no futuro. Nem sempre saberemos tudo o que precisamos para chegar no ponto B, mas se a gente nunca dá esse start inicial para iniciar essa caminhada até lá, com certeza a gente nunca vai sair desse ponto A. E esse é o ponto legal sobre a palavra decisão. É justamente o seu significado, que é o ato ou o efeito de decidir. A gente precisa decidir que queremos sair de onde estamos, que estamos incomodados com a nossa situação. Poxa, se você já está no seu fundo do poço, se você já está no seu pior cenário, por que não se movimentar para aquilo que você tanto sonhou? Por que deixar o medo te paralisar e não ter coragem de apostar todas as fichas em você mesma? Você, com certeza, já sabe o que não quer. Então, por que não correr atrás do que você realmente quer? Um ponto importante da minha história é que, desde pequena, eu sempre fui uma criança decidida, né? Uma pessoa decidida. E sempre soube exatamente o que eu queria. E quando eu colocava uma coisa na minha cabeça, era muito difícil realmente tirar isso. A pessoa precisava ter ótimos argumentos, assim, e realmente conseguir me persuadir para eu poder questionar e levar aquilo em consideração. E eu decidi o que eu queria fazer, assim, da minha vida quando eu estava no 8º ano. Ainda nem tinha feito o ensino médio, nem tinha, assim, me formado na escola e eu já tinha plena certeza de que eu queria trabalhar na área da construção civil. Por trás dessa decisão, eu tinha todo um propósito. E eu achava que as coisas aconteceriam exatamente como nesse propósito. E claro, quando eu me formei, meus pais tinham dúvidas em relação a esse meu sonho. Justamente porque eu nunca tinha falado sobre ele, nunca tinha realmente dado indícios em relação a isso, então eles ficaram um pouco receosos em relação a isso. Enquanto eu fazia cursinho para tentar entrar numa universidade pública, ou pelo menos conseguir uma bolsa, a minha mãe me recomendou a fazer um curso técnico de edificações, para realmente eu ver se era aquilo que eu queria mesmo, E quando eu comecei realmente a fazer o curso técnico, eu lembro que na época eu comecei a ficar ainda mais apaixonada e a ter certeza de que era exatamente aquilo que eu queria, eu amava as aulas de desenho, eu lembro que eu voltava com os olhos brilhando, que tinha as aulas de hidráulica, elétrica, as aulas de cálculo e até mais, assim, eu acho que o ponto-chave é que eu amava colocar a mão na massa, assim. Vamos fazer um muro, fazer um reboco, vamos pintar, fazer telhado. Topava de tudo, sabe? E quando eu realmente finalizei o técnico, eu comecei a fazer a faculdade de engenharia civil. E por mais que era muito difícil às vezes, eu tinha certeza que era o que eu queria, porque eu era boa naquilo, eu gostava, realmente, Então eu fazia o máximo possível para me esforçar, para suprir aquilo que eu não sabia, porque eu tive muitas dificuldades durante o curso, E houve um momento em que eu precisei trocar o meu trabalho na área de tecnologia, que eu simplesmente amava, para realmente um estágio, na minha área, na área que eu estava estudando. E eu escolhi estagiar na obra. Eu lembro que, no começo foi fantástico, assim. Durante muito tempo eu era apaixonada por aquilo
que eu fazia. E eu comecei a perceber, assim, que em um determinado momento, alguns tipos de pressões começaram a ser difíceis para mim, mais do que o normal, né, do que a gente consegue suportar. E aquilo começou realmente a me fazer mal. E não era pressão só em relação ao outro, né? Sobre as adversidades que apareciam, sobre eu ter responsabilidades em controle de qualidade, em norma técnica, algo do tipo. Mas existia uma pressão realmente em relação que eu colocava em mim para que tudo tinha que sair perfeito. Tudo tinha que ser exatamente como eu planejei um dia antes e o dia precisava começar e terminar dessa forma. E que em nenhum momento eu ou as pessoas que trabalhavam comigo poderiam falhar. Porque as pessoas que haviam comprado realmente aquelas residências, elas estavam ansiando por aquela entrega. E tudo realmente precisava sair perfeito. Eu tinha uma responsabilidade de realmente, tipo, se eu não fizer realmente o gesso da forma certa no teto, imagina um teto cair do nada em cima de uma família, era um peso que eu colocava em cima de mim, de que realmente tudo precisava sair perfeito, eu tinha que entregar o meu melhor, né? Só que essa pressão começou a ser muito intensa para mim e começou a ter muitas adversidades no meu dia que eu comecei a não saber lidar com todas elas. E existiu um momento assim que eu precisei entender que eu poderia entregar o meu melhor todos os dias, porque isso para mim era o básico e estava tudo bem. Mas com certeza eu precisaria entender que nem sempre o meu melhor seria o perfeito para mim, né? E perfeição é muito difícil você sempre ter, né? E por que eu tô contando, né, toda essa história? Porque é como eu disse, isso realmente começou a me fazer mal. E houve um momento que eu cheguei realmente no meu fundo do poço e percebi o que eu não queria, o que eu não estava disposta a aceitar para mim, porque começou a afetar a minha saúde. E quando realmente eu me entendi o que eu não queria e o que eu não estava disposta a aceitar, eu escolhi, né, que eu não queria isso. E até por um tempo, né, até o final da faculdade, eu me senti muito perdida com essa escolha, porque eu só sabia o que eu não queria, mas e o que eu queria, né? E uma história muito legal que eu ouvi no podcast Café com Joia, da Fabi, que eu super recomendo, que o Caio contou pra ela, que faz total sentido pra mim, é que tinha um cachorro. E ele estava deitado perto de um comércio. E o cachorro chorava, e as pessoas passavam e só falavam, nossa, tadinho, o cachorro está chorando. Mas iam embora sem fazer nada. E alguém foi lá e questionou, mas por quê, né? O cachorro chora tanto. E responderam que era porque ele estava em cima de um prego. E se eu viu, se você fica meio... ninguém vai ajudar, né? Então a pessoa continuou questionando por que ele tá deitado num prego, por que ninguém vai ajudar. E eles falaram que já haviam tentado realmente ajudar. Mas mesmo assim, o cachorro continuava deitando no prego. E chorando, chorando, chorando. E continuando esse questionamento, né, a pessoa perguntou, e por que ele não levanta? E as pessoas responderam que era porque ainda não estava doendo o suficiente. E o que eu posso concluir, né, com essa história? Que a gente só muda quando a gente chega no nosso fundo do poço. Quando a gente não aguenta mais. E quando eu decidi o que eu não queria, né, pra minha vida, eu evitei todas as consequências de algo que eu não queria. E depois de muito tempo ficou mais claro, mais fácil. Eu descobri o que eu queria. Demorou um bom tempo, eu confesso. E muitas pessoas me questionaram no decorrer desse caminho. E foi muito difícil, mas eu tive coragem de falar que eu realmente não sabia o que eu queria, mas que eu tinha certeza do que eu não queria. E olha, a mudança que você tanto deseja está na decisão que talvez você não toma. E tanto decidir fazer
ou decidir não fazer irá te trazer consequências naturalmente. Então, quais são as consequências que você realmente gostaria que a sua vida tivesse hoje? Qual é a transformação que você quer que ela tenha? Eu não vou lembrar exatamente onde eu ouvi isso, pois já faz um bom tempo que eu ouvi essa frase, mas ela me deu um choque de realidade que pra mim foi muito bom. A vida ela é dura e você escolhe a situação que você vive hoje, todos os dias. E cara, quando eu ouvi isso, eu fiquei incomodada. Poxa, existe tanta desigualdade social no mundo, tanto preconceito, e aí você vem falar pra mim que eu tenho oportunidade todos os dias, e no meu caso eu acredito que eu tenha mesmo, né, mas talvez não pra todo mundo. E mesmo assim, eu escolho a situação que eu vivo. E desculpa as palavras, mas às vezes é uma vida ruim. Eu até falo uma vida de merda, né? E, tipo, o que pra mim foi mais chocante é que, tipo, eu escolho ser pobre, eu escolho ser humilhado no meu emprego, eu escolho passar fome, tipo, é isso. E foi um choque muito ruim, porque eu não acredito que talvez todas essas situações realmente sejam encaixadas nesse contexto. Mas se eu desconsiderar realmente todas essas situações, desconsiderar preconceito, desconsiderar desigualdades, desconsiderar. E considerar que todo mundo mesmo, tem oportunidades. Não precisam ser exatamente iguais, mas tenham oportunidades. O que me faz pensar em não aproveitá-las. E a única conclusão que eu consegui chegar, né, até o momento, com o conhecimento que eu tenho hoje, é que é muito difícil fazer uma mudança na gente. Ela gasta muita energia para o meu cérebro sair dessa inércia do automático de estar vivendo essa vida e realmente causar uma mudança em mim. Para eu conseguir decidir ser uma pessoa melhor, para eu ressignificar as coisas que eu vivi e realmente impactar de uma forma positiva na minha vida, para não sair reproduzindo tudo de ruim que aconteceu comigo. E é muito fácil, né, eu reclamar do outro do que olhar realmente para dentro de mim e causar a mudança que eu desejo no futuro aqui dentro. Trabalhar em mim, o autoconhecimento que eu preciso realmente para entender quais foram as situações que me fizeram gerar esses gatilhos e que eu preciso mudar. Eu não sei o conhecimento que você tem, mas por muito tempo, ao invés de olhar para mim, eu dizia que o problema estava no outro. Que eu não precisava de terapia, de me entender ou de mudar algo dentro de mim. O problema era do outro, né, do terceiro. Mas, na verdade, é que eu não mudo o outro. Cada um consegue mudar apenas a si mesmo. E se eu queria ser uma pessoa menos brava, menos grossa, menos estressada, menos reativa, eu não precisava mudar o outro. Eu precisava mudar a forma como as pessoas me afetavam. E não mudar a ação delas que me causavam essas reações. E quando eu consegui entender isso, algo começou a mudar em mim porque eu tomei essa decisão. Então, nessa semana, tudo que eu tenho para falar é decida. Decida por você, decida mudar por si mesmo. Mude a sua situação, estude mais, tenha mais conhecimento para você, conhecimento mínimo, para você conseguir sair do ponto A e chegar no seu ponto B. Muda a forma como você lida com seus sentimentos. Decida se conhecer, se ame mais e, assim como eu, decida se transformar diariamente e valorize o seu crescimento, por mínimo que ele seja, valorize isso. Porque eu tenho certeza que você pode não estar onde você gostaria de estar ainda, mas com certeza você não está onde você começou. E se você gostou desse tema, não deixa de comentar lá no meu Instagram, @vivendocomvictoria, e para me recomendar mais temas também por lá, porque aí assim a gente pode cada vez mais se aprofundar em temas que fazem sentido para vocês. Além disso, eu adoraria saber
qual foi a sua grande decisão que você precisou tomar. Ah, e se você gostou desse podcast, não esqueça de me seguir aqui para ficar por dentro toda vez que eu posto um novo podcast. Tchauzinho!